Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar regularmente aqui no canal da igreja, linkado na nossa página do Facebook, sempre segunda, quarta e sexta, entre as 21 e as 22 horas. Espero te encontrar em paz, espero te encontrar alegre, espero te encontrar satisfeito, espero te encontrar repousando em Cristo Jesus depois deste dia que se encerra. Te convido a abrir a sua Bíblia hoje no livro do profeta Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9. Zacarias 9, 9. Irmãos, é bem interessante esse texto e eu gostaria que nós pudéssemos pensar algumas coisas do caráter do nosso rei nessa noite. Às vezes a gente pensa em tantas coisas que Jesus faz por nós, em tantas coisas gloriosas que Deus derrama e faz sobre as nossas vidas, as bênçãos sem fim dele. E muitas vezes a gente esquece um pouquinho do caráter de Cristo Jesus. E eu gostaria de pensar um pouquinho nesse texto do Antigo Testamento que aponta para o nosso Redentor. Diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha que texto fantástico. Primeira coisa que a gente vê aqui é um efeito que existe da presença de Jesus sobre a nossa vida. Alegra-te muito, seja feliz. Eu falo isso muito com algumas pessoas, que a alegria cristã não é uma alegria esquizofrênica. A gente não fica rindo para as paredes quando estamos acometidos por tragédias. Quando as coisas ruins acontecem, a gente se entristece. Mas a gente consegue se alegrar sabendo que essas coisas ruins que nos acontecem, ou que acontecem com pessoas ao nosso redor, ou que acontecem no mundo que nos cerca, são coisas passageiras. Nós temos uma alegria por saber que Jesus está conosco e que Ele nos garante uma vida eterna de alegria com Ele. Então por isso que o convite do profeta Zacarias é: alegre-se, filha de Sião, alegre-se, crente, alegre-se, povo de Deus, alegrem-se, santos. E ele continua falando: exulte, louve com alegria, filha de Jerusalém. Por quê? Por que se alegrar? Eis aí te vem o teu rei. A gente chega no momento da história de Israel em que a profecia fala: está vindo aquele que é esperado, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria o poder do pecado e que livraria Israel dos seus opressores. Quando a gente para pensar nisso e traz para nós hoje em dia, nós não aguardamos um rei que virá, nós aguardamos um rei que já veio. Mas nós vivemos com uma alegria constante porque sabemos que Ele virá outra vez. Ele virá novamente para me buscar e para te buscar, para estarmos com Ele no céu de luz. Então, se alegre porque é certa a vinda de Jesus. Se regozije porque é certa a vinda de Jesus. Ele é o Rei, aquele que rege e governa todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, nada do que acontece com a tua vida está fora do controle de Deus. Algumas coisas acontecem que não nos agradam, algumas coisas acontecem que realmente são ruins. Mas todas essas coisas estão sob o controle de Deus. E se você está em Cristo Jesus, pode ter certeza que todas essas coisas cooperam para o teu bem. Mesmo que agora você não consiga compreender. Ele é o rei, ele é justo. É interessante essa ideia de justiça que nós temos em Cristo Jesus. Porque, como nós estamos estudando na escola bíblica, existe um pecado. E o pecado tem de ser punido. Deus não deixaria o pecado sem punição. Deus não deixa que o pecado passe incólume. Mas Jesus tomou o lugar que era meu e seu, porque os pecados eram meus e seus, e Ele levou sobre si.
Deus teve a sua justiça satisfeita porque a afronta que havia no pecado contra a santidade de Deus foi removida através da ação de Cristo Jesus. Através de Deus mesmo, segunda pessoa da Trindade, que se fez homem e morreu naquele madeiro. E por ter se feito homem e por ter morrido naquele madeiro, ele é também o nosso Salvador. Ele nos livra das correntes, ele nos livra das amarras, ele nos livra da opressão do pecado. Meu irmão e minha irmã, pense onde você estava e pense a liberdade que você tem hoje por estar em Cristo Jesus. E se você ainda é escravo dos seus pecados, eu te convido a ter um encontro com esse Rei Salvador, que te chama hoje, te convida hoje para estar com ele. Este é o dia que se chama hoje, e o dia que se chama hoje é o dia da salvação. E o texto continua falando mais do caráter de Cristo, desse Cristo que é Rei, que é justo, que é Salvador. Ele é humilde. Cristo Jesus, ele não tenta tomar um lugar de glória que é dele. Pelo contrário, como estudamos na carta aos Filipenses, ele abre mão da sua glória e se torna o menor dos homens por amor à humanidade e por obediência ao plano eterno do Pai. Ele é humilde a ponto de ir para o abatedouro como ovelha muda, por amor a mim, por amor a você. E quando a gente olha o texto, a gente vê ainda que ele vem montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Isso é extremamente interessante. Às vezes a gente acha que Jesus é humilde porque ele vem num jumento. Mas na verdade, contrastando com a imagem que nós temos dele lá em Apocalipse 19:11, quando ele virá como um grande rei montado em um cavalo, nós temos ele nessa sua primeira vinda, na sua entrada triunfal em Jerusalém, entrando em um jumentinho. Mas, irmãos, a humildade de Jesus não é por causa da montaria dele. A humildade dele é por causa do caráter dele, pelo fato de ele ser Deus. Até mesmo porque o jumento não era uma montaria humilde. Pelo contrário, o jumento, no contexto do Antigo Testamento, era a montaria preferida pela realeza em tempos de paz. E era a montaria que não era utilizada em tempos de guerra. Em tempos de guerra, cavalos. Em tempos de paz, jumentos. O que quer dizer isso? Jesus entra em Jerusalém. Jesus vem na sua entrada triunfante montado em um jumentinho. Isso quer dizer o seguinte: Jesus estava em um tempo de paz. Jesus vinha para trazer a paz. Jesus estava em uma montaria de paz, mansa e humilde. Jesus estava montado naquele jumentinho, meu irmão, minha irmã, porque naquela entrada ele prefigurava a paz que seria estabelecida entre a minha vida, entre a sua vida e entre o nosso Deus. Paz essa que ele concluiria lá no madeiro. Vida eterna essa, de paz com Deus, que ele construiria ao sair daquele túmulo e ascender aos céus. O nosso Rei justo e Salvador, humilde, que veio em paz, voltará para nos buscar. Para nós que estamos com ele, será algo glorioso. E triste será para aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho de Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos. Eu te convido a abaixar a sua cabeça nesse momento. Talvez você ainda não teve um encontro com Cristo Jesus. Talvez você ainda não esteja sobre o governo desse rei. Talvez você ainda não tenha tido os seus pecados satisfeitos pela justiça desse rei. Talvez você não tenha ainda a sua vida salva pela salvação consumada naquele madeiro por este rei. E talvez, por isso tudo, você não tenha a paz que esse rei traz. E diante disso eu te convido, como eu já disse, feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor veio um dia e pagou o preço pelo meu pecado, pelo pecado dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos e das minhas amigas que me ouvem agora. Muito obrigado, Jesus,
porque o Senhor é um Deus humilde, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus salvador, mas, Senhor Jesus, o Senhor também é um Deus justo, que não deixa o pecado sem justa paga. Sabemos que o Senhor pagou o preço pelo pecado de todos nós e que, crendo em Ti, Pai, temos a salvação do Senhor aplicada em nossas vidas e a ira de Deus que está sobre nós por causa dos nossos pecados e tão somente dos nossos pecados é retirada e é colocada naquele madeiro. Senhor meu Deus, muito obrigado porque o Senhor já pagou o preço pelo pecado de vários que nos escutam essa noite. Mas, Senhor, se o Senhor está agora ouvindo essa oração, e sabemos que o Senhor ouve as orações, se há alguém que está nesse momento, ó Pai, ouvindo essa oração, assistindo essa devocional, que ainda não teve um encontro contigo, Pai. Senhor meu Deus, dê vida a esse coração. Espírito Santo, trabalha nessa vida. Pai Santo, que ele possa abrir os olhos após essa oração, tendo entregado o coração ao Senhor, tendo confessado a Ti as suas falhas, confiante, Pai, que o Senhor é um Deus perdoador e que ele possa ter a certeza de que a guerra que havia entre ele e Deus, a separação que havia entre ele e Deus foi removida pelo Cristo de paz, que traz reconciliação entre o homem e o Criador. Muito obrigado por tudo quanto tens feito, Pai. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Então é isso. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te ilumine, que Deus realmente te conceda uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fiquem com Deus e tchau, tchau.